Orientação da criança, capítulo 65. As bênçãos do vestuário apropriado. Apropriado e que caia bem. No vestuário, bem como em todas as outras coisas, é nosso privilégio honrar o nosso Criador. Ele deseja que não somente seja nosso vestuário limpo e saudável, mas próprio e decoroso. Devemos apresentar exteriormente o melhor dos aspectos. No serviço do tabernáculo, Deus especificou cada detalhe no tocante ao vestuário dos que deviam oficiar perante Ele. Com isso, nos ensinou que tem suas preferências também quanto à roupa dos que o servem. Prescrições minuciosas foram dadas por ele em relação à roupa de Arão, por ser esta simbólica. Do mesmo modo, as roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas, pois que lhes compete representar a Cristo em tudo. Nosso exterior deve caracterizar-se em todos os seus aspectos pela higiene, modéstia e pureza. Ilustrados pelas coisas da natureza. Pelas coisas da natureza, as flores, o lírio, Cristo ilustra a beleza apreciada pelo céu, a graça modesta, a simplicidade, a pureza, a propriedade que lhe tornariam agradável nossa maneira de vestir. O caráter, julgado pelo estilo do vestuário. O vestuário e seu uso na pessoa verifica-se geralmente ser uma característica do homem ou da mulher. Julgamos o caráter de uma pessoa pelo estilo do vestuário que usa. Uma senhora modesta e piedosa trajar-se-á modestamente. Na escolha de um vestuário simples e apropriado, revelar-se-á um gosto apurado, uma mente culta. Aquela que é simples e despretensiosa no vestuário e nas maneiras, demonstra compreender que a verdadeira mulher é caracterizada pelo valor moral. Quão encantadora, quão interessante é a simplicidade no vestir, que em graça poder ser comparada com as flores do campo. Princípios orientadores. Rogo ao nosso povo que ande cuidadosa e circunspectamente diante de Deus. Segui costumes no vestir até onde eles se conformem com os princípios da saúde. Vistam-se as nossas irmãs com simplicidade, como muitas o fazem, tendo vestidos de material bom e durável, modestos, apropriados para a sua idade, e não lhes preocupe a mente a questão do vestuário. Nossas irmãs devem vestir-se com simplicidade. Devem trajar-se com roupas modestas, com modéstia e sobriedade. Dai ao mundo uma ilustração viva do adorno interior da graça de Deus. Seguir os costumes, se modestos e saudáveis. Os cristãos não devem se esmerar por se tornarem objeto de admiração, vestindo-se diferentemente do mundo. Mas, se ao seguirem sua convicção do dever quanto a se vestirem modesta e saudavelmente, verificam estar fora da moda, não devem mudar seu traje para serem semelhantes ao mundo. Antes devem manifestar nobre independência e coragem moral para andar corretamente, ainda que todo o mundo deles discorde. Caso o mundo introduza uma moda modesta, conveniente e saudável no vestir, que esteja de acordo com a Bíblia, não mudará nossa relação para com Deus ou para com o mundo adotar tal estilo. Os cristãos devem seguir a Cristo e fazer suas roupas conformar-se com a palavra de Deus. Devem evitar os extremos. Devem seguir humildemente um rumo certo, sem considerar os aplausos ou censura, e se devem apegar ao que é certo devido aos seus próprios méritos. Evitar os extremos. Não ocupeis vosso tempo esforçando-vos para seguir todas as modas insensatas do vestir. Trajai-vos a seara e decentemente, mas não vos torneis alvo de observações, seja por vos vestirdes com requintado apuro ou por vos trajardes de maneira relaxada e desalinhada. Agi como se soubesseis que os olhos dos céus estão sobre vós e que estáis vivendo sob a aprovação ou desaprovação de Deus. Não confundir o cuidado no vestir com o orgulho. Há uma classe que continuamente está batendo na mesma tecla do orgulho e vestuário, que é descuidada com seu próprio vestuário e que julga ser virtude andar suja e vestir-se sem ordem e gosto. E suas roupas quase sempre parecem que vieram voando e pousaram sobre sua pessoa.
Seu vestuário é imundo e, assim mesmo, tais pessoas sempre estarão falando contra o orgulho. Classificam a decência e a higiene como orgulho. Os que são descuidados e desalinhados no vestir, raras vezes têm conversa elevada ou possuem, ainda que seja um pouco de requinte nos sentimentos. Às vezes consideram a excentricidade e a grosseria como humildade. Cristo deu uma advertência. Cristo notou o devotamento ao vestuário e advertiu. Sim, ordenou aos seguidores que não se preocupassem muito com isso. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O orgulho e a extravagância no vestir são pecados a que especialmente a mulher está propensa. Daí tais declarações se referirem diretamente a ela. De quão pouco valor são o ouro, as pérolas ou enfeites caros, quando comparados com a mansidão e a amabilidade de Cristo. A instrução bíblica para o povo de Deus. Fui dirigida às seguintes passagens. Disse o anjo: devem instruir o povo de Deus, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um caráter manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres. Muitos consideram essas recomendações como demasiado antiquadas para merecerem atenção. Aquele, porém, que as deu a seus discípulos, compreendia os perigos do amor do vestuário em nossos tempos e mandou-nos essa advertência. Dar-lhe-emos ouvidos e seremos sábios? Os que estão, na verdade, buscando servir a Cristo, terão consciencioso escrúpulo quanto ao vestuário que usam. Esforçar-se-ão por satisfazer as exigências dessa recomendação tão positivamente dada pelo Senhor. Os perigos do amor ao vestuário. O amor ao vestuário põe em perigo a moral e faz com que a mulher seja o contrário do que é uma senhora cristã, que se caracteriza pela modéstia e sobriedade. O vestuário extravagante muitas vezes incute concupiscência no coração da que o usa, despertando as baixas paixões no que o contempla. Deus vê que a ruína do caráter é precedida frequentemente pela condescendência com o orgulho e a vaidade no vestir, e que os caros enfeites sufocam o desejo de fazer o bem. O testemunho da simplicidade no vestuário. O vestido simples e despretensioso será uma recomendação para minhas jovens irmãs. Diante de outros, não pode vossa luz brilhar de maneira melhor do que pela simplicidade dos adornos e de conduta. Podeis mostrar a todos que, em comparação com as coisas eternas, haveis posto a devida estimação sobre as coisas desta vida. A modéstia protege de 1000 perigos. Minhas irmãs, evitai até a aparência do mal. Nesta época dissoluta, exalando corrupção, não estáis seguras a não ser que estejais em guarda. A virtude e a modéstia são raras. Apelo para vós, como seguidoras de Cristo, e porque fazeis uma exaltada profissão de fé, que abrigueis a joia de incalculável preço, a modéstia, que é a salvaguarda da virtude. A simplicidade no vestir, aliada à modéstia das maneiras, muito farão no sentido de cercar uma jovem com aquela atmosfera de sagrada reserva, que para ela será uma proteção contra os milhares de perigos. Uma ideia antiquada. Ensinar as crianças a andar na vereda estreita da pureza e santidade é julgado ideia já ridícula e antiquada. Isso prevalece mesmo entre pais que professam adorar a Deus, mas pelas suas obras testificam serem adoradores de Mamon. Ambiciona competir com os vizinhos e comparar favoravelmente seu vestuário e o dos filhos com os dos membros da igreja a que pertencem. O único traje admitido no céu.
Há um traje que toda criança e jovem pode inocentemente procurar obter: a justiça dos santos. Se eles tão somente desejarem e forem perseverantes em obtê-lo, como o são em confeccionar suas roupas, segundo as normas da sociedade mundana, bem cedo serão vestidos da justiça de Cristo, e seu nome não será riscado do livro da vida. Tanto as mães como os jovens e as crianças precisam orar: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Essa pureza de coração e beleza de espírito são mais preciosas do que o ouro, tanto para esta época como para a eternidade. Somente os puros de coração verão a Deus. Então, mães, ensinai aos vossos filhos mandamento sobre mandamento, e regra sobre regra, que a justiça de Cristo é o único traje em que poderão ser admitidos no céu, e que, vestidos dessas vestes, constantemente estarão nesta vida, cumprindo deveres que glorificarão a Deus.